Queremos dar nessa manhã deste dia, as boas-vindas a todos quantos estarão conosco, assistindo esse vídeo e participando desse estudo. Na manhã desse dia, nós estaremos estudando a lição de número 9, que tem como título A Verdadeira Casa de Deus. E no estudo dessa manhã nós teremos duas participações especiais. Uma é a nossa irmã Idete, que estará conosco, e a outra é o nosso querido e amado pastor, Alcides, que estará conosco participando dessa aula, tá certo? Então queremos dar as boas-vindas. Vamos começar o nosso estudo com uma oração. Eu convido a nossa irmã Idete para fazer essa oração invocatória ao nosso Deus. Bom dia, irmãos. Estamos com saudade de ter a nossa classe de volta reunida, né? Mas, por enquanto, a gente só se vê assim. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, ó Deus, que está nos dando de nos encontrarmos para, assim, ó Deus, aprender mais da Tua Palavra. Ajuda-nos a cada um de nós, nos nossos compromissos, nas nossas dificuldades. Opera, ó Deus, milagre na vida daquele que está precisando de uma cura Tua. E nos ajuda a compreender hoje o ensino da lição. Fica, ó Deus, conosco. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, vamos começar o estudo dessa manhã, relembrando que no primeiro tópico da lição do domingo anterior, nós dissemos que os problemas de família, muitas vezes têm atrapalhado os planos de Deus, muito embora não tenha impedido os planos de Deus. E nós temos visto que aqui na família, na descendência dos patriarcas, esse fenômeno realmente ele tem acontecido. E na lição de hoje nós vamos ver que a inabilidade, ou seja, a falta de habilidade de Isaac e de Rebeca alimentou o ódio, a rivalidade entre os gêmeos, entre os dois irmãos, Esaú e Jacó. E realmente, nós que conhecemos um pouco da história, estamos aqui apenas relembrando, fazendo uma releitura daquele evento, daqueles eventos, e mesmo nós sabendo, nós ainda nos esquecemos. O apóstolo Pedro, em determinado momento das cartas dele, ele vai falar, ele vai dizer: vocês não se lembram de quem era eu? Então Pedro, ele vai dizer que nós temos uma tendência muito forte de esquecermos das coisas. Então é importante que destacar, ressaltar nessa série de estudos, no estudo dos patriarcas, a importância, o papel de uma família, a importância de uma família ela bem estruturada, Então a família ela precisa estar bem estruturada. E a lição, ao decorrer dessa lição, desse estudo, nós perceberemos essa importância, o destaque que precisamos dar da família no que diz respeito a estarmos sob a promessa que Deus fez a Abraão. Deus fez a promessa a Abraão que nele todas as famílias seriam abençoadas. Então, como povo de Deus, como família de Deus, devemos nos lembrar de que estamos debaixo dessa promessa. E não é por estarmos debaixo dessa promessa que nós estamos isentos de falhas, de situações em que nós nos sentimos impotentes de realizar, mas que de uma maneira ou de outra é de nossa responsabilidade, como marido, como esposa, como filhos, como sobrinhos. De uma maneira ou de outra, cada um de nós temos a responsabilidade de manter as nossas famílias debaixo da orientação de Deus, mediante o estudo e a reflexão da sua palavra, E para esse estudo nós contamos com a presença do nosso querido pastor Alcides, que estará conosco compartilhando. Seja bem-vindo, pastor Alcides. Você vai se juntar a nós nesse processo de transmissão do conhecimento da palavra de Deus. Também contaremos com a nossa irmã Ildete, que
também estará conosco nesse estudo dessa manhã. Né? E é importante salientar que, antes de passar a palavra para o pastor Alcides, salientar que a nossa classe, a classe Heroínas Cristãs, continua firme no santo propósito de adorar e louvar a Deus, aperfeiçoando a sua adoração através do conhecimento da palavra de Deus. Né? Então, nesse momento, eu quero passar a palavra para o nosso pastor e amigo Alcides, que dizer para ele que ele seja bem-vindo entre nós. Seja bem-vindo, pastor Alcides, o senhor está com a palavra. Pois é, irmão Alberto. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que o senhor nos dá de participar aqui com vocês nessa sala de escola dominical. Interessante que no primeiro contato que eu tive com o irmão chegou a citar alguns dos alunos da sua classe e eu tive o cuidado de anotar, não é? E gostaria de saudar cada irmão da classe. Gostaria de citar aqui nominalmente algumas pessoas. Tem a irmã Dalva, a irmã Ildete, não é a pronúncia essa mesma, Ildete, o irmão Ivanildo, a irmã Kátia. Essa Kátia que, se eu não me engano, você falou que é a filha da irmã Rosa, né? A irmã Márcia, a irmã Nádia, a irmã Rosa, que deve ser a mãe da Kátia, a irmã Anzori Leide, a irmã Naim e sua filha, né? Além do irmão Euclides, né? Que o irmão falou que o Euclides, quase da Cunha, o Euclides do córrego de Euclides, mas aqui o Euclides aqui é o pai do nosso pastor e amigo, pastor Eric, além também de irmão Citaquia, a irmã Hélia e a irmã Jacilene, né? Essas duas aqui são da direção da Escola Bíblica Dominical. Se eu me esqueci algum nome, os irmãos, as irmãs me perdoem, mas foram esses que eu consegui registrar, né? Então, isso é importante mesmo, que os irmãos se mantenham firmes no estudo da palavra de Deus. Então, minha palavra de satisfação, de alegria, de poder estar aqui compartilhando com vocês desse estudo da Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo. Então, eu agradeço por estar aqui com vocês, compartilhando as ricas bênçãos do nosso Deus. Bem, como nós já dissemos, né, nessa parte introdutória da lição dessa manhã, nós vemos aqui que no primeiro tópico da lição dessa manhã, ele vai nos mostrar que crises realmente ocorrem também em famílias que estão debaixo da promessa de Deus. Então, uma família que leva uma vida de incredulidade e de divisão entre os pais provocarão certamente rivalidades, iras, intrigas entre os membros que constituem aquela família. Né? Hoje, talvez a instituição mais atacada, mais vituperada que nós temos é a família. Como alguém já disse em determinada palestra, né, que a família é o último reduto, que Satanás falta para destruir, para completar a destruição da obra de Deus. Então a família ela tem sido atacada de todas as formas, pela televisão, pelo rádio, né, por jornais, todas as instituições que estão aí dispostas a servir ao mundo, né, e aqui servir ao mundo não é o mundo do planeta Terra, não, mas servir o mundo no sentido das ideologias que cerca, que permeia no meio da humanidade, tem sido instrumentos de busca para a destruição e a dissolução da família, né? A saber, as diversas formas de famílias que estão sendo agora preconizadas, que estão sendo anunciadas, que estão sendo apresentadas, havendo uma distorção total, as drogas que estão aí infiltradas, né? A questão mesmo das diferenças de crenças, né? O chamado, que eu chamo do jugo desigual. Então, são várias as ferramentas pelas quais a família
que é plano de Deus, que é projeto de Deus, está sendo atacado, não é isso? Então, veja que a importância, né? Estamos falando aqui para a classe de pessoas que já estão numa certa idade, numa terceira idade, cujos filhos já estão, em tese, bem criados, estão criados, mas que também essa nossa geração é uma geração que tem seus netos e até, talvez em alguns casos, bisnetos, de sorte que o nosso papel dentro da família não se encerra, não fica menos importante pelo fato de já termos alcançado uma certa idade. Muito pelo contrário, a responsabilidade aumenta ainda mais. Então precisamos aprender, relembrar com os ensinos que a palavra de Deus nos traz através da família dos patriarcas que estamos estudando no livro de Gênesis, e chegamos no momento em que estamos estudando a família dos patriarcas. Então, no dia de hoje estaremos estudando sobre Isaac e Rebeca, né? Aquele casal que teve aqueles filhos, né? Aquele casal de gêmeos, e a gente vê quão desestruturada se tornou aquela família por haver discórdia, desavença, falta de habilidade de Isaac e de Rebeca em conduzir a promessa de Deus. Como eu disse antes, não é? Nós não temos poder para invalidar, para anular, para cancelar, para suspender os planos de Deus, a promessa de Deus. Mas certamente dificulta bastante o processo histórico das promessas, do fazer, do valer das promessas de Deus. Não é? E nesse momento o pastor ele nos pede a palavra, que ele quer fazer algum comentário a respeito desse assunto. Com a palavra, pastor. Pois é, não é? Mas o pecado, ele não pode nos afastar da casa e da comunhão com o Pai. Ainda que venhamos a nos desviar dos caminhos do Senhor, precisamos ter a consciência de como um Pai amoroso, ele está aguardando o nosso retorno. Foi assim justamente com a parábola do filho pródigo, quando aquele filho voltando, ele retornando para a casa do pai, seu pai de longe o avistou, seu pai que de longe aguardava por seu retorno. E ao ver aquele filho, e depois de ter ouvido aquele pedido de perdão humilhado do seu filho, ele vai dizer: tragam aquele novilho especial que eu separei justamente para esta ocasião. Põem as chinelas nos pés, põem os anéis nos dedos, e aqui um sinal de restauração da dignidade daquele filho, porque qual é o pai que vê no seu filho morto e agora retorna para casa e ele vai dizer: este meu filho que estava morto, ele reviveu, ele voltou para o aprisco do seu pastor, para o aconchego do seu pai. É assim que nós precisamos fazer com aqueles irmãos que se encontram afastados, desviados dos caminhos e da casa do Senhor, para que ele volte a ter a sua dignidade restaurada. E assim todos louvarem a Deus em uníssono, não é? Alegres pelo retorno daquele membro da família que se havia perdido. Precisamos investir mais e mais na restauração de nossas famílias. Primeiro as famílias da igreja do povo de Deus, mas também extensivamente essa palavra ela precisa ser levada para aquelas famílias que ainda não conheceram, tiveram o prazer de estarem sob as promessas de Deus, promessas de bênçãos, de vida, de salvação. E assim a obra da igreja estará completa. Meu irmão. Pois é, né? Aquela velha história, vamos dar uma mãozinha a Deus, vamos facilitar para o Papai do Céu, né? Como se Papai do Céu precisasse da ajuda do homem, né? Mas vamos seguir adiante no nosso estudo. O segundo tópico vai nos falar sobre a promessa renovada, né? Então o título lá, que o autor da revista ele coloca, né, que a promessa é renovada. E eu acrescentaria até que a promessa é renovada e revelada. Jacó, antes desse evento que nós vamos mencionar agora, ele conhecia o Deus dos seus pais, né? O Deus dos seus pais. E com esse conhecimento veio tanto a percepção correta do Deus Criador, do Deus Todo-Poderoso,
mas também das distorções que os seus pais, não é, seus avós, eles cometeram. Então ele acabou absorvendo também o lado negativo, ou digamos assim, o lado errado dos seus pais, né? Então, a partir do evento, da visão da escada, dos anjos subindo e descendo por ela, Jacó ele vai passar agora a ter uma visão pessoal, uma visão real do Deus, ou seja, o Deus vai intervir, vai se apresentar para ele diretamente, né? Até então eles acreditavam que Deus estaria só presente ali no lugar, né, no Moriá, onde Abraão encontrou Deus. Então Deus estaria apenas ali naquele lugar, o Deus centralizado. E nesse momento aqui ele vai estar no campo, ele vai estar afastado do povo, do seu povo, e ele vai ter nesse momento, aquele deitado ali onde ele estava, teve a visão da escada, dos anjos descendo e subindo, ou seja, a ligação entre o mundo material, o mundo físico e o mundo espiritual, o mundo dos céus, né? E interessante que agora ele vai passar a ter essa experiência, que na realidade isso acontece com todo homem, com todo aquele que crendo em Jesus Cristo, crendo em Deus, né, passou a ter uma mudança de vida e cada um do seu jeito pessoal passa a ter agora uma nova visão, uma nova perspectiva de Deus, né? Se essa percepção, essa mudança de percepção vai promover nesse homem uma mudança tal que ele agora passe a assumir um compromisso com Deus, passa a estar realmente debaixo da promessa de Deus, certamente que a sua vida mudará constantemente. E a gente vê ao longo da história de Jacó, ao longo da história dos patriarcas, que mesmo eles tendo cometido aqueles erros, cometido aqueles pecados, ainda assim eles estavam sob a proteção de Deus, né? Porque o homem é falho. E o que eu destaco é justamente que no momento em que o homem encontra-se com Deus, a sua vida realmente ela é transformada. E nós temos ao longo da Bíblia, né, vários episódios em que o homem, quando ele se encontra com Deus, ele tem a sua vida transformada. Eu poderia citar o próprio Abraão, que teve o seu nome modificado. Eu poderia citar aqui Jó 42:5, onde lá nós vemos que ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Veja que no último capítulo do livro de Jó, ele vai declarar, vai fazer essa declaração, essa pública profissão de fé. Todos os outros 41 capítulos nós vamos ver Jó travando aquele embate com seus colegas, baseado na sua percepção de Deus, ou seja, da percepção que ele tinha de Deus, que se aquilo estava acontecendo com a vida dele era porque Deus queria, era a ação de Deus na vida dele naquele momento. E no final ele vai entender que, na realidade, por tudo aquilo que ele passou, era um momento, era uma oportunidade de transformação da sua vida, mas principalmente da mudança e da atualização da sua percepção real de Deus. Então, aqui Jó alcançou, ele percebeu que tudo aquilo que ele passou era uma oportunidade de ele conhecer mais e mais a Deus, né? Então, esse é um exemplo, é um dentre tantos exemplos que a Bíblia nos relata, em que nós percebemos que quando o homem entra em contato com Deus, quando o homem conhece a Deus, a sua vida ela é transformada. Pois não, pastor? Você dá outra palavrinha? Joé? Pois é, meu irmão, já que o irmão citou, né, dessa transformação que Deus opera na vida daquele que o busca, né, o irmão citou o exemplo de Jó 4, né, 42, eu também gostaria de dar mais um testemunho, mais um exemplo que nós encontramos lá em João, capítulo 4, versículo 42, onde diz que aqueles homens que haviam crido, né, na palavra da samaritana, aquela mulher samaritana que tinha tido um contato diretamente com Jesus Cristo, que havia sido transformada a sua vida e ela saiu por ali evangelizando pelas suas cidades. E aqueles homens foram alcançados pelo testemunho maravilhoso daquela mulher. Agora, eles, ao buscarem Jesus Cristo e ao se encontrarem com Jesus Cristo, ele vai proferir aquela palavra, não é? Aquela frase
que diz que nós cremos nele, não mais porque tu o falaste, porque tu testemunhaste, mas agora nós cremos nesse Jesus Cristo, porque nós ouvimos a sua voz, nós compreendemos que ele é o verdadeiro Filho de Deus. Não é? Então, a vida daqueles homens foram inicialmente transformada pela palavra, pelo testemunho da mulher samaritana, mas mais profundamente foi transformada à medida em que eles conheceram efetivamente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso eu corroboro com a palavra do irmão quando diz que quando o homem ele entra em contato com Deus, ele conhece a Deus, ele tem a sua vida plenamente transformada. E isso não quer dizer que ele esteja isento de pecado, de falha, não. Mas sempre que ele pecar, ele vai buscar em Jesus Cristo, vai buscar em Deus o seu sumo advogado, que o trará de volta para o caminho, para a casa de Deus, a casa da promessa de Deus. Muito bem. Muito bem, muito bem. Mas vamos seguindo, né? É interessante que a visão de Jacó, na realidade, para bem dizer, não estava não na escada, nem estava nos anjos subindo e descendo, mas a sua visão, o foco da visão dele naquele momento era para o próprio Deus, né? O próprio texto vai nos mostrar que a visão dele, apesar de ser um pecador, apesar de ter feito o que fez, mas ainda assim ele estava sob a orientação, sob a promessa, debaixo da promessa de Deus. Então ele não perdeu o foco, não é, de Deus naquele momento ali. Ele estava tão concentrado em Deus que o exemplo, a questão a visão da escada e a visão dos anjos subindo e descendo ficaram em segundo plano. Então é assim mesmo. Quando o homem se encontra com Deus, a sua vida é transformada de tal maneira que o foco dele é Deus. Ele pode até errar na sua interpretação, na sua maneira de entender Deus, o que na realidade não anula o agir de Deus, mas o homem está sempre sendo chamado a conhecer mais e mais o Deus, não é? Então, ressalta-se nesse segundo tópico que Deus, ele quando se revela ao homem, há uma transformação. Essa transformação, como o próprio nome diz, transformação é um processo contínuo ao longo da vida do ser humano. Ele vai se aperfeiçoando, Deus vai se revelando a ele de tal maneira que a sua fé ela vai sendo aperfeiçoada, não é? Então, vamos agora passar para o terceiro tópico, né? O terceiro tópico da lição. Nesse tópico, nós destacamos que Deus envia Jacó para a terra da provação. Deus vai agir na vida de Jacó de tal maneira que, fugindo ele, né, da presença do seu irmão, Deus vai enviá-lo para uma terra, a terra de Padã Arã, né, que é a terra de Labão, a terra do seu futuro sogro, né? E ali Deus vai aproveitar aquela oportunidade para aperfeiçoar o seu servo, né? Deus que teria uma grande tarefa, uma grande missão na vida daquele homem, Deus precisava agora preparar. Que hoje também é assim, não é? Deus separa, Deus escolhe, Ele separa, Ele capacita, tanto material como espiritualmente falando, dá ao seu servo todas as condições para a execução da missão que o Senhor vai conferir para ele. Em seguida, Deus o envia na condição de sustentá-lo, de protegê-lo, de orientá-lo. Então Deus tem todo um cuidado ao conclamar, ao convocar um servo seu para uma determinada missão que ele haverá de dar. E o primeiro destaque que eu gostaria de dar desse tópico é de que, fugindo do seu irmão Esaú, Jacó vai para Padã Arã, a terra de Labão, onde será purificado, né? Uns costumam chamar purificado, outros preparado, né? Então ali naquela terra, né, Jacó ele vai ser preparado. Em segundo lugar, que com o episódio do casamento, dos casamentos, o enganador, que é o Jacó, né, o Jacó quer dizer enganador. Agora aqui o enganador vai passar a ser enganado, né?
e o seu sogro, Labão, ele vai fazer aquele arrumadinho, né, para prender Jacó ali naquelas terras. Então a gente vê que Jacó ele vai ter uma reação diferente, né, ele vai reagir diferente àquela situação. Você veja que é prometido a ele uma filha, mas depois que ele casa, o sogro vai e coloca a primogênita, a primeira filha, na noite de núpcias ali com ele. Ele vai, no dia seguinte, ele vai perceber que foi enganado, que trabalhou 7 anos, não é? por uma mulher que não era aquela que ele queria para a esposa. Mas nem por isso ele a desprezou, mas fez um novo acordo de trabalhar mais 7 anos para conquistar o amor da sua filha. Ou seja, aqui a gente percebe que a vitória do amor sobre o engano. É um destaquezinho, né? O amor ele prevalece sobre o engano, sobre a mentira. Então, mais uma vez nós dissemos que a família ela precisa estar firmada em Deus e Deus vai trabalhando na vida de cada um dos membros que constituem aquela família, de tal modo que essa família ela passa a ser uma família bem estruturada, uma família cujos filhos, não é? Eles seguem a orientação da palavra de Deus. Pode falar? Pode. Pois é, não é? Mas o pecado, ele não pode nos afastar da casa e da comunhão com o Pai. Ainda que venhamos a nos desviar dos caminhos do Senhor, precisamos ter a consciência de como um Pai amoroso, ele está aguardando o nosso retorno. Foi assim justamente com a parábola do filho pródigo, quando aquele filho voltando, ele retornando para a casa do pai, seu pai de longe o avistou, seu pai que de longe aguardava por seu retorno. E ao ver aquele filho, e depois de ter ouvido aquele pedido de perdão, humilhado no seu filho, ele vai dizer: tragam aquele novilho especial que eu separei justamente para esta ocasião. Ponham as chinelas nos pés, ponham os anéis nos dedos, e aqui um sinal de restauração da dignidade daquele filho, porque qual é o pai que vê no seu filho morto e agora retorna para casa e ele vai dizer: este meu filho que estava morto, ele reviveu, ele voltou para o aprisco do seu pastor, para o aconchego do seu pai. É assim que nós precisamos fazer com aqueles irmãos que se encontram afastados, desviados dos caminhos e da casa do Senhor, para que ele volte a ter a sua dignidade restaurada. E assim todos louvarem a Deus em uníssono, não é? Alegres pelo retorno daquele membro da família que se havia perdido. Precisamos investir mais e mais na restauração de nossas famílias. Primeiro as famílias da igreja do povo de Deus, mas também extensivamente essa palavra ela precisa ser levada para aquelas famílias que ainda não conheceram, não tiveram o prazer de estarem sob as promessas de Deus, promessas de bênçãos, de vida, de salvação. E assim a obra da igreja estará completa. Meu irmão. Passemos agora para o tópico 4, o último e quarto tópico da lição. Nesse tópico nós veremos que de volta para a terra da promessa. De volta para a terra da promessa. Sempre que nos desviamos da promessa de Deus, passamos por uma fase, ou por um período, por um momento de grande turbulência, né? E pagamos muitas vezes alto preço porque nos desviamos dos caminhos do Senhor. Não é comum alguém dizer: eita, fulano desviou do caminho, que por acaso foi pegar atalho, né? Caiu no atoleiro. Né? No livro do cristão, né? Me foge agora a memória, o cristão, o peregrino, pronto, o livro do peregrino tem um trecho, tem uma passagem lá muito interessante, em que o cristão ele segue no seu caminho, na sua jornada, em determinado momento ele se desvia do caminho, ele cai no atoleiro, e o mais incrível é que ele cai no laço do passarinheiro, a expressão no laço do passarinheiro, porque no livro há uma gravura que ilustra justamente isso aqui, está lá o cristão, com a armadura, deitado, caído no chão, coberto por uma rede, e a figura simbolizando, né, Satanás, que o fez tropeçar. Né? E em seguida a gente percebe que na realidade aquele anjo não era Satanás,
mas era o anjo de Deus com uma açoite na mão. E o texto vai nos dizer, vai nos mostrar, de que aquele anjo, né, ele açoita o cristão, ele dá aquela correção, aquele corretivo, e o coloca novamente no caminho. E essa ilustração, esse episódio do livro, vai mostrar justamente isso aqui, de quando nós nos desviamos do caminho de Deus, a tendência a pegar os atalhos, né, é cair realmente em dificuldades. Então, muitas vezes a gente quer dar uma ajudinha a Deus, e esse pegar atalho é justamente uma dessas ajudinhas, né, que poderíamos dizer ajudinhas, mas que somos nós para ajudarmos o nosso Deus. Então, afastado da terra, das promessas, Deus manda agora, em meio àquele conflito que Jacó estava passando, Deus agora vai mandar que Jacó volte para a terra dos seus pais, para que ele voltasse para a terra dos seus pais. Porque o que Deus queria trabalhar, o que Deus queria mostrar ali na vida de Jacó, ele conseguiu. E para nós também, aquela passagem serviu como um exemplo. Né? Então, os conflitos entre Labão e o seu sogro e a toda a família fez com que Jacó voltasse para a casa dos seus filhos. É o caso de filhos pródigos e dos desviados da igreja, da terra, da promessa. Né? Também hoje, nos dias de hoje, nós chamamos de palavra das pessoas que se afastam do evangelho, se afastam dos caminhos de Deus, da igreja, são os desviados. Né? Então essas pessoas estão justamente nesse momento de conflito entre si e o próprio Deus. Já não tem mais tanta certeza se aquele que crê é verdade, se o Deus em que ele está crendo é o Deus verdadeiro. Então entra nesse conflito. Então é preciso que durante todo esse período do afastamento ele esteja atento, dentro do possível, esteja atento ao que Deus está fazendo na sua vida. Daí a importância da igreja, dos irmãos chegarem juntos e trazer sempre à sua memória o que Deus já fez na vida dele, e que eles estão debaixo da promessa de Deus. Então, quando se vai buscar um afastado do Evangelho, um desviado do Evangelho, né, é importante nós ressaltarmos, trazer à memória dele esses eventos. Lembrar, por exemplo, passagem como essa que aconteceu aqui com Jacó, e apesar dele ter falhado, né, apesar dele ter tentado ajudar a Deus, mas Deus tinha um plano na vida dele, como Deus tem um plano nas nossas vidas, na vida de cada um de nós. Então aquele irmãozinho que está desviado, ele precisa voltar à terra prometida. Ele precisa voltar para o convívio de Deus, para a presença de Deus primeiramente, mas também depois para o convívio da igreja, o convívio dos irmãos. Né? Então é por aí, o caminho é por aí. Pois não, pastor? Pois é, meu irmão, eu acompanhei a lição passada e nela eu entendi que, ainda que nós deixemos de ser fiéis ao nosso Deus, Deus, todavia, ele permanece fiel. E a palavra de Deus ela é fiel quando em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, ele vai justamente mostrar esta verdade. Ainda que nós mintamos, ainda que nós pequemos, ainda que nós sejamos infiéis ao nosso Deus, ele todavia permanece fiel, fiel às suas palavras, fiel às suas promessas, fiel à sua criação. Mas ele espera que nós mantenhamos uma vida íntegra, correta diante dele, para que assim se possa alcançar as promessas de Deus sem tantos sofrimentos, sem tantos atropelos, né? O homem não pode e não deve querer ajudar a Deus. Deve ser tão somente obediente à sua palavra, à sua vontade. Fiquemos, pois, atentos para esta realidade em nossas vidas. Pois é, pastor. Louvado Deus seja Ele por isso, né? Louvado Deus seja por isso daí, que Ele permanece fiel, ainda que sejamos infiéis. Né? E, como nós sabemos, todo retorno, né, para o desviado, aquele que está desviado, distante dos caminhos de Deus, todo retorno é difícil, é muito difícil. Aí bate a vergonha, né? Nos afastamos da presença dos irmãos, da igreja, e agora de repente nós voltamos, somos muitas vezes arrogantes, rebeldes,
cheio do poder, do conhecimento, do entendimento, e quando a gente vê que a gente caiu lá, voltamos todo humilde. Veja mais uma vez a passagem do filho pródigo lá, quando ele voltou todo humilde, saiu todo arrogante, todo bravo, cheio de direito, mas depois que passou por todo aquele processo, por todo aquele moinho, ele humildemente voltou, pedindo perdão aos céus, pedindo perdão aos pais. Se tivesse ali os irmãos, o texto não nos diz, mas a quem ele ofendeu, certamente ele voltou purificado, ele voltou melhorado, aperfeiçoado. Né? E é assim que Deus faz conosco também. Então, naquele momento do episódio de Jacó, ele enfrentaria dois grandes obstáculos, dois grandes conflitos. Primeiro seria a separação do seu sogro, ele depois de ter sido beneficiado pelas bênçãos que Deus derramou na vida de Jacó, do seu genro, e aquelas bênçãos realmente foi estendida à família de Labão. Toda a família de Labão foi abençoada com um aumento considerável do seu rebanho de cabras. Né? Então Jacó, e a palavra de Deus nos diz, né, quando o servo de Deus põe um pé, onde ele põe um pé, ali será abençoada, aquela terra será abençoada. E a terra de Labão ela foi abençoada pela presença de Jacó. Mas chegou um momento que Jacó viu que não teria mais condições, que o chamado de Deus era muito mais forte no seu coração. Então Jacó ele vai voltar para a terra dos seus pais, para a terra da promessa, né, dos seus pais. E ele vai enfrentar o primeiro obstáculo, justamente que Labão vai atrás para tentar demovê-lo daquela volta ali, daquele regresso, mas ele não vai conseguir. E o segundo e grande conflito que ele vai ter que enfrentar o seu irmão, porque quando ele saiu da sua terra, saiu fugido do seu irmão, ameaçado de morte, porque o ódio havia se abatido no coração de Esaú, a ponto de querer matá-lo. Então Jacó foge da sua terra e agora Jacó volta totalmente diferente, totalmente transformado. Aquele que um dia conhecia os deuses dos seus pais, agora conhece o próprio Deus, né? Conhece o próprio Deus. Então Deus promoveu aquela transformação de vida. E nós não falaremos nessa manhã sobre esse episódio, que é um episódio que vai acontecer, inclusive na lição seguinte, na lição do próximo domingo. Nós vamos ver que o coração de Esaú estava cheio de ódio e de vingança. Mas nós vamos ver no próximo estudo, a lição do próximo domingo, que não é bem assim. Deus não trabalhou apenas no coração de Jacó, mas que Deus também trabalhou no coração de Esaú. Então Deus não faz a obra pela metade, Deus faz a obra completa. Louvado seja o nosso Deus por isso. Então não foi apenas Jacó que foi transformado. A gente vai ver que Esaú também foi transformado pela ação de Deus. Não é isso aí, pastor? Confirma essa minha palavra? Pois é, a gente vê aí que Deus realmente preparou o retorno de Jacó. Isso a gente pode confirmar lá em Gênesis capítulo 31 e os versículos 24. Né? Pois é, estamos chegando já ao final do nosso estudo. Eu gostaria de concluir dando aqui uma palavra final, dizer que nós conhecemos o Deus, mas nossos filhos e nossos netos e nossos sobrinhos também precisam conhecê-lo. E a lição que eu gostaria de deixar nessa manhã para vocês que nos assistem, né, de que assim como nós temos ao longo de nossas vidas tropeçado, cambaleados, até caídos, mas nós não abandonamos, nós não deixamos o nosso Deus, nós não trocamos nosso Deus pelo um prato de lentilha, não é? Mas fomos alertados pelo episódio de Esaú, pelo episódio de Jacó. Então, assim como nós estamos firmados hoje no nosso Deus, também precisamos levar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, os nossos familiares de um modo geral, promovendo assim o fortalecimento e o bem-estar da família, projeto de Deus. O pastor também quer fazer a sua consideração final, né? Eu passo para ele a palavra para que ele possa dizê-lo, possa fazê-lo. Em seguida, nós teremos a participação com a nossa irmã Ildete. Uma palavra para o pastor, em seguida a nossa irmã Ildete. Pois bem, meus irmãos, para concluir a minha participação nesta maravilhosa aula, nesta proveitosa aula, eu gostaria de dizer que o pacto matrimonial é um compromisso
com Deus. O pacto matrimonial é um compromisso assumido diretamente com o nosso Deus. Então, vamos investir na restauração das nossas famílias, dos nossos lares, para que assim a promessa de Deus ela siga perpetuamente sobre todas as famílias da face da terra, até que o nosso Senhor Jesus venha e restaure e resgate a sua igreja. E aí sim estaremos na presença do Deus. Nós não estaremos mais sofrendo qualquer influência do mal que impeça a nossa comunhão com o nosso Criador, porque ali sim estaremos plenamente face a face com o nosso Deus, com o nosso Criador. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Deus preserve o desejo e o coração dos irmãos, das irmãs, em prosseguirem adorando a Deus, servindo a Deus fielmente. Mas se porventura caíres, sabeis que tendes um Deus, tendes um advogado maior, que é Jesus Cristo, que estenderá a mão e o trará novamente para o lar, para a casa paterna. Que Deus abençoe a esta classe maravilhosa. Chegamos ao final de mais um estudo. Agradecemos a Deus, agradecemos a participação do pastor Alcides. E nesse momento nós ouviremos um louvor com a nossa irmã Ildete, encerrando assim o nosso estudo de hoje. O hino vai ser do cantor cristão, número 14, o Deus de Abraão. Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor. Augusto Deus Jeová, que terra e céu criou. Minha alma o nome abençoará, do grande eu sou. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará, por onde eu for. Tomou-me pela mão, em trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, e nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Seu rosto irei eu ver, fiado em seu amor. Eu hei de sempre engrandecer meu Redentor. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos ao Senhor por mais este dia. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a conduzir as nossas famílias segundo a tua santa palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a como casais sermos leais uns aos outros e fiéis a Ti, para que os nossos filhos, nossos sobrinhos, a nossa família possa ser alcançada pelas bênçãos que Tu fizeste, ó Pai, ao Teu filho Abraão, ó Pai. Ajuda-nos, pois, a continuar nessa lida, nessa jornada. Fica, pois, conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pois é, irmão Alberto. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de participar aqui com vocês, nessa sala de escola dominical. Interessante que quando
primeiro contato que eu tive com o irmão chegou a citar alguns dos alunos da sua classe e eu tive o cuidado de anotar, não é? E gostaria de saudar cada irmão da classe. Gostaria de citar aqui nominalmente algumas pessoas. Tem a irmã Dalva, a irmã Ildete, não é a pronúncia essa mesma, Ildete, o irmão Ivanildo, a irmã Kátia. Essa Kátia que, se não me engano, você falou, que é a filha da irmã Rosa, né? A irmã Márcia, a irmã Nádia, a irmã Rosa, que deve ser a mãe da Kátia, a irmã Anzori Leide, a irmã Naim e sua filha, né? Além do irmão Euclides, né? Que o irmão falou que o Euclides, quase da Cunha, o Euclides do córrego de Euclides, mas aqui o Euclides aqui é o pai do nosso pastor e amigo, pastor Eric, além também do irmão cita aqui a irmã Hélia e a irmã Jacilene, né? Essas duas aqui são da direção da Escola Bíblica Dominical. Se eu me esqueci algum nome, os irmãos, as irmãs me perdoem, mas foram esses que eu consegui registrar, né? Então, isso é importante mesmo, que os irmãos se mantenham firmes no estudo da Palavra de Deus. Então, minha palavra de satisfação, de alegria, de poder estar aqui compartilhando com vocês desse estudo da Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo. Então, eu agradeço por estar aqui com vocês, compartilhando as ricas bênçãos do nosso Deus.